Pronto, pronto! Estamos aqui na nossa aula 2, a nossa segunda aula da nossa comunidade de saúde mental 5D, com o objetivo de toda quinta-feira à noite estar trazendo um conteúdo gratuito, de qualidade, profundo, né, que vai muito além das redes sociais, que para trazer mais e mais conhecimento para você. Então, para você que está assistindo a gente aqui, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Para você que está assistindo gravado, né, seja bem-vindo. E direto do canal do YouTube, do meu canal do YouTube, Ricardo Frota. E hoje nossas aulas vai ser, às vezes vão ser só comigo, como foi na semana passada, que eu falei de psicopatologia e espiritualidade. Vamos trazer convidados também. Hoje eu vou trazer um amigo, Fábio Manzotti. Semana que vem o Dr. Bugui, que é o médico Ayurveda. Então, com vocês, hoje nós vamos falar sobre tabus masculinos, né? Como atrair, né? Já que temos uma comunidade que tem tantos terapeutas e profissionais de saúde, ou mesmo que você não seja um, com toda certeza, talvez, principalmente se você é mulher, você sabe a dificuldade, o desafio que você tem de trazer homens para fazer terapia, não é verdade? Para poder cuidar da saúde mental deles. Eles acham que são fortes e que não precisam de nada. É isso mesmo, meu amigo Fábio Manzoli? Se apresente para a gente e vamos falar sobre isso. É verdade que o homem é tão forte assim que só alguns que precisam de ajuda? Boa noite, amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos e todas as pessoas presentes aqui. Um prazer estar aqui com vocês todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu tenho 45 anos. Fiz uma transição profissional de carreira e comecei a me transformei num terapeuta palestrante e comecei a fazer um trabalho de masculinidade saudável faz 8 anos para homens. Em formatos diferentes, online, retiros e 3 pontinhos, e de 1 ano e meio para cá eu comecei a fazer trabalhos também de masculinidade saudável. Posso falar um pouquinho depois quais são os pontos que o meu trabalho aborda, mas comecei a fazer de 1 ano e meio para cá para meninos pré-adolescentes e adolescentes. Está sendo muito bonito e muito satisfatório para mim, um trabalho lindo, assim, que está até me renovando. Andava bem cansado de trabalhar com homens adultos. É Uhum. bem desafiador, mesmo já falando um pouquinho, mesmo eu tendo me tornado um influenciador digital, tenho uma rede grande, mesmo assim é desafiador trazer homens, foi para mim, pelo menos para mim, para participar de trabalhos, né, esse trabalho que é um trabalho eminentemente, não vou dizer que é só emocional, mas é um trabalho muito para ajudar homens a lidarem de uma forma diferente com as próprias emoções e sentimentos. Isso impacta em todas as áreas da vida, seja sexual, seja financeira. Para mim impacta em tudo, né? A forma que eu lido com as minhas emoções. E então, assim, o meu trabalho é um pouquinho disso. E esse desafio, né, o desafio de trazer homens para terapias, eu acho que ele passa por algumas coisas, né? Eu acredito que pelo a cultura da repressão emocional ser muito forte nos homens, né, a história do engole o choro, de essa cultura que é homofóbica, que é misógina, que a gente começa a ouvir essa coisa de mulherzinha, essa coisa de bichinha, e começa já, inclusive, estruturar uma mente que depois vai se tornar misógina, homofóbica, começa muito cedo. Opa, ele caiu. Vamos esperar voltar. O Fábio, eu conheci o trabalho dele desde o início, eu já participei, inclusive, de alguns desses eventos dele, desses presenciais online dele. Opa, ele voltou. Você tá mutado, amigo. Isso, boa. Então, posso continuar ou você estava falando alguma coisa, amigo? Não, eu estava complementando a minha experiência com você. Eu estava falando, então, assim, essa construção dessa repressão emocional e do engole o choro, eu acho que faz os homens ficarem tão congelados emocionalmente, tão dissociados das próprias emoções, que tem uma parcela de homens que acha que está bem, porque nem sabe que não está, Uhum. porque não tem a menor ideia do que está sentindo, porque nem está sentindo. É tipo como se tivesse uma cortina de fumaça. Eu vivi isso por muitos anos, né? O Ricardo sabe, a gente está bem próximo e esse é o ano que eu voltei a chorar, com 45 anos. Eu fiquei décadas chorando, nem chorei quando perdi a avó e avô. Eu nem consegui sentir tristeza. Isso foi o mais triste hoje, assim, para mim, né, de lembrar.
Então, eu acho que os homens ficam muito dissociados das emoções e não sabem que estão sofrendo porque realmente desconectou. E tem uma outra coisa que, para mim, também impacta, são as duas coisas que estão me vindo agora, que aí tem a ver com o que você estava falando de uma forma de brincadeira no começo, amigo, dessa ideia de que homem que é macho não sofre, porque sofrer não é coisa de homem. Então, o que eu vou fazer na terapia? Uhum. É inconsciente, eu não acho que o cara pensa nisso conscientemente. Mas eu acho que por isso tem resistência de homem procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda para quê? Se eu sou macho e macho não sofre? Porque eu aprendi que macho não pode chorar, a gente aprende que o homem tem que ser inabalável. A gente sabe que não é. Mas está no inconsciente aí coletivo masculino, para mim, essa informação de que temos que ser varões da virilidade, etc. Cara, isso aí só causa prejuízo e, enfim, né, amigo, causa diversas formas de violência e tanto para nós mesmos, né? Eu falo das implosões e das explosões, né? Essa cultura. Mas eu trago muito para isso, amigo, para esses dois pontos que me vêm como principais, assim. O cara não sabe o que, que ele sente, então, se ele está tão desconectado, é como se ele não achasse que é como se ele nem tivesse sofrido, nem sabe que sofre. Ele está um passo antes até. Então, e esse outro ponto que eu falei. E o meu trabalho é muito sobre como que faz, então, tem que fazer os homens perceberem que eles estão sofrendo. Para mim é isso, porque ainda acredito, para fechar essa primeira fala minha, que estamos ainda, enquanto sociedade, no aprendizado pela dor e não pelo amor. Então, se é pela dor, cara, tem que fazer os homens perceberem que o sistema também é ruim para eles, para nós, né? Uhum. Até por conta de todos os privilégios que temos como homem, e aí tem as escadas, né? Branco, cis e tal, mas talvez também por tantos privilégios pode existir uma sensação meio inconsciente de que o sistema nos é bom. E ele não é bom para ninguém, mas tem privilégios. Assim. É complexo, assim, né? É. E por que que você acredita que o sistema ou existe esse privilégio em relação aos homens? Qual é o benefício ou qual é o objetivo, né, desse tipo de criação? O que que leva a isso, em detrimento das mulheres e até mesmo do coletivo? Amigo, assim, a minha sensação é, assim, eu não sei quando começou, tal, eu vou falar uma coisa que são coisas que para mim são inconscientes de uma forma geral. Tá. Eu acho que essa ideia dos homens surgiu como uma forma de controlar as mulheres. De Uhum. colocar as mulheres num lugar de inferioridade, porque assim é mais fácil controlar as mulheres, a sexualidade das mulheres especialmente, né? Porque a cultura patriarcal para as mulheres tem muita história de fechar a perna, porque é feio, porque é sujo, etc., né? Que muitas meninas ouvem na infância. E eu acho que os homens, no fundo, eles têm medo, né? Assim, eu já li sobre isso até não lembro se era homem ou mulher, da psicanálise, da psicologia, falando, temos medo das mulheres, assim, né? Isso se transforma em raiva muitas vezes, né? Também pela cultura do que o homem não pode ter medo, então vai direto para a raiva. A raiva vira meio que uma máscara para o cara não se conectar com medo. Mas eu acho que realmente homens têm medo de mulheres, assim, da liberdade feminina, de não conseguirem dar conta, de serem traídos, de não serem o suficiente. Eu acho que tem muita coisa que faz os homens, que no fundo, para mim, vem de um lugar também de baixa autoestima, mas quererem controlar as mulheres, porque é mais confortável, entre aspas, é zona de conforto, né? Não vou Uhum. dizer que é mais confortável, mas é uma zona de conforto. Se eu posso domesticar a mulher e fazer a mulher fazer só o que eu quiser, não vou ter dor de cabeça. Por que que eu vou querer diferente? Eu acho Uhum. que isso é inconsciente. Obviamente, eu não concordo com isso, né, gente? Acho que espero que eu esteja me fazendo claro que eu não concordo. Estou dizendo como eu acho que o que eu acho que está um pouco por trás, né? Dessa ideia dos homens de submeterem a mulher a um lugar de inferioridade. Acho que é controle. Para mim é coisa de controlar. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, acho que depois a gente pode até trazer uma fala para as próprias mulheres, né? Isso, Zé, assim, como que vocês se sentem diante exatamente. dessa educação que oprime vocês? É que até a gente começar a perceber isso, hoje, por exemplo, para nós homens, a gente olha para isso hoje com outro olhar. E aí naturalmente, a gente aprende a ter respeito, a perceber o lugar da mulher no mundo. Só que para isso teve que doer demais na gente, a ponto de a gente perceber o quanto essa masculinidade primeiro feria a gente. Para a gente entender que aí
uma vez ferido, feriremos, né? Aí a gente percebe que está ferindo. Do contrário, ficar tentando abrir ou fazer o homem enxergar que está ferindo antes mesmo de perceber o que está ferindo nele, é enfiar a goela abaixo, né? Você tem que respeitar de qualquer jeito. Aí eu vejo muitos homens, e está gerando um efeito colateral no relacionamento das mulheres, no caso de relacionamentos héteros, principalmente, heterossexuais, que os homens estão com medo de falar com as mulheres e serem mal interpretados, né? Ou às vezes serem machistas, serem julgados como machistas e eles não sabem o que falar ou como falar, né? Semelhante a como, por exemplo, assim, alguém vai se referir a alguém trans, alguém gay, alguém bi, alguém não binário, e aí fica, como é que eu falo? Qual que é a palavra certa? Qual que não é? Porque primeiro a gente tem que levar conhecimento. Uma vez com conhecimento eu consigo. É aquela coisa, conhecimento é uma grande ferramenta. Uma vez que a gente tem, né, a gente se torna cada vez mais responsável pelos nossos atos, né? Quem de vocês, mulheres, gostariam de falar nesse sentido, assim, como que isso de alguma maneira te afetou ou ainda afeta na sua vida, seja em relacionamento ou mesmo ou na vida profissional? Eu acho que é uma levantou a mão. crença, né? Boa noite. Eu acho que é uma crença que acompanha há muito tempo, que a mulher, né, é feita para ficar em casa. Antigamente tinha aquela questão dos homens, as mulheres tinham permissão para sair, para viajar com um homem junto, para dar um aval, né? Dar um aval. Aí, de repente, as mulheres estão no mercado de trabalho, estão no mundo corporativo, e isso agora ficou muito claro aí com a polêmica do CEO, mulher CEO ou não CEO, né? Então, é como se houvesse um incômodo, né? Para esses homens que têm um perfil mais alfa, vamos dizer assim, mais machistas, né? Então, como assim eu vou dividir o meu espaço com uma mulher? Né? Como assim? Uma mulher no comando? Ou uma minha esposa não pode ser uma mulher que tenha um poder, que tenha um certo comportamento, né? Mais posicionado. Eu ouvi isso quando eu casei. O meu ex-marido me disse: tu tem muita vida. Uhum. É difícil, para estar do teu lado tem que ter um posicionamento. Então, depois do decorrer, foram aparecendo os conflitos, né? Não estou dizendo que eu não tenha tido os meus também, mas está na cultura, né? Na cultura masculina, na cultura, enfim, humana. E é um desafio mudar, né? Obrigada. Obrigado pela sua participação, querida. É muito isso mesmo. E ouvir isso de mulheres ainda deixa mais claro para a gente. Kátia, você também levantou a mão? Sim. E assim, como eu estava falando no início, né? Por ter sido criada entre homens, Uhum. eu vejo essa grande distância, né? Porque assim, eu sentia minha mãe sempre muito retraída, né? Ela não comandava, ela não dava ordem, não dava nada, e sempre era o meu pai que falava as coisas. E aí eu cresci com isso, eu não vou deixar o homem mandar em mim. O homem não vai mandar em mim. E aí cresce em você aquela coisa, né, de querer como se fosse um embate. E aí eu tive grandes dificuldades quando me casei, porque até hoje meu marido tem algumas coisas que assim ele não aceita muito. Fala, coisa de financeira é coisa de homem, não é coisa de mulher. Então assim tem umas dificuldades que ainda tem que vencer, né? Então eu acho que essa cabeça mesmo de achar que o homem é aquele que é o comandante e a mulher tem que seguir ali, aceitar né, e abaixar a cabeça e ficar quieta. E aí, como as mulheres hoje estão avançando muito em todas as áreas, né? A gente vê mulher caminhoneira, a gente vê mulher taxista, a gente vê mulher em tudo, né? Então, assim, eu acho que para eles ficou bem complicado de entender isso, né? Às vezes você vê, por exemplo, numa empresa lá tem um monte de homens trabalhando em mão de obra e a mulher gerente, a mulher comandando aquilo, né? Então, fica realmente essa coisa, essa dificuldade de aceitar, porque, pelo menos na geração dos meus pais, meus avós, era o homem que dava as ordens, né? E a mulher sempre aceitava e acatava tudo. Então, acho que essa distorção hoje, ou essa mudança hoje, dá um susto maior.
eu acredito. Assusta, exatamente. Eu vou contar da minha experiência que reflete muito isso também, né? Porque como eu sou homossexual, e então, assim, a gente sempre escuta. Você tá jogando que nem mulherzinha, que nem gayzinho. A gente sempre escuta que mulher e gay é inferior, né? Então é motivo de chacota, de bullying. E aí eu, como sou um homem gay, né? Eu olhava, eu queria ser homem. Aí então eu modificava meu comportamento, eu modificava o que eu ia falar, eu modificava a minha reação, ou eu simplesmente não reagia para não ter confronto. Porque quem é que gosta de ser humilhado, xingado, né? Ninguém. E aí, como que você faz isso dentro de uma sociedade muito tradicional, né? Eu vivia a minha vida no interior de Minas, né? Bem tradicional, é família, é sobrenome, não sei o quê. Então, quando a gente perde voz, né? Porque nos calam, a gente sofre calado, a gente sofre escondido, né? A gente sofre por não comunicar o que sente, e isso corrói por dentro, corrói, porque muitas vezes gera uma raiva, uma indignação, ou uma vergonha muito grande, né? Como se assim, parecendo que a gente é errado. Né? Tenho certeza que as mulheres também muitas vezes se colocam nesse lugar. Será que eu estou errada? Será que o que eu estou fazendo é ruim? Não é bom o suficiente? Ou nunca vai ser que nem um homem? Né? Então, eu vejo que hoje, como estamos ganhando voz, né? Estamos trazendo voz para o mundo, quem antes só falava está tendo que aprender a ouvir. Acho que essa é a dificuldade, né? Assim como qualquer pessoa, aquela pessoa que normalmente fala muito e dá pouco espaço para o outro, ela tem dificuldade de ouvir, por isso que fala demais, né? Então, eu vejo que é legal essa comunicação isso que a gente está trazendo entre nós, né? Pois quando a gente começa a comunicar o que sente, né? E para os homens, claro, isso é mais desafiador, a gente começa a abrir espaço, não é nem para poder levantar bandeiras. Eu mesmo não sou de ficar levantando bandeira, né? Eu vou levantar a bandeira LGBT. Eu sou muito honrado a muitas bandeiras, assim como existe do feminismo. Quantas bandeiras foram e ainda são importantes e necessárias para dar voz para aquilo que nunca teve? Mas eu vejo que acima de tudo a gente tem que levantar a nossa bandeira individual. Eu sou assim, isso é a minha natureza, né? E quando eu sou autêntico e me permito ser autêntico comigo mesmo, com a minha voz e com o que eu sinto, isso é saúde mental. Porque se o outro pensa de um outro jeito, de uma outra forma, é normal e natural. Eu não tenho que mudar a forma como o outro pensa diferente. Agora é importante que o outro também aprenda a respeitar como eu sou, sem tentar me modificar. Da mesma forma que eu não vou tentar modificar o outro para inserir ou aceitar o meu contexto. E o que mais vocês pensam? Fábio, aí eu gostaria de trazer de novo aqui para você. Tiago, seja bem-vindo, meu querido. Uma alegria estar aqui com você. Olha, hoje tá mais ou menos bem dividido, homens e mulheres, né? Que bom. O tema acho que puxou essa energia, porque semana passada era, sei lá, 90% mulheres, né? No mínimo. Aí hoje está mais misturado. Fábio, o que na sua experiência, na sua vida, o que começou? Você primeiro começou a perceber o sofrimento das mulheres e aí começou a olhar mais para você? Ou foi um sofrimento seu que fez você olhar para você e aí, consequentemente, você começou a olhar mais para as mulheres? Amigo, as duas coisas aconteceram, né? De percebia, especialmente porque, ao contrário da Kátia, eu cresci só com mulheres. Tenho 3 irmãs, uma mãe, um padrasto que está com a minha mãe há 30 e poucos anos, mas ele é absolutamente fechado emocionalmente, muito, muito, muito. E o meu pai, que a partir dos 8 anos eu tive pouco contato fisicamente, por distância física mesmo. Então eu cresci com mulheres, então eu nunca achei legal as coisas ruins assim que eu fazia, tipo de traição, de ser cafajeste, que eram coisas que
faziam parte da minha vida, não achava legal. Isso era uma coisa que eu percebia um pouco de diferença com os meus amigos, pelo menos na minha bolha. Tinham amigos que achavam o máximo fazer coisas ruins com mulheres, e eu não. Eu fazia, mas eu tinha vergonha, não lidava bem, tal. Mas ao mesmo tempo eu fazia, né? Eu traía, e diversas outras coisas, de objetificação absoluta e sexualização absoluta, um olhar para as mulheres completamente desumanizado. Eu realmente oferecia coisas bem ruins, mas o que me fez realmente mudar foi a espiritualidade, em primeiro lugar, né? Porque eu iniciei uma busca em 2009, indo atrás de retiros, de meditação, yoga e coisas desse universo que é quase infinito, né? Comecei a fazer um monte de curso, retiro, tal. E comecei a fazer retiros muito fortes, assim, com coisas muito puxadas, de jejuns bem longos, de silêncio bem longo, assim. E acho que eu entrei num processo de muita purificação ali, especialmente em 2013, 14, 15. E aí, em 2016, eu fui fazer um retiro de silêncio. Fiquei 3 dias, eu nunca tinha pensado em nada disso. E eu saí, depois de 3 dias de silêncio, com chip de tudo que eu comecei a falar, gente. Foi, talvez é difícil acreditar, mas é isso que aconteceu. Eu saí com tudo já. Tipo, eu saí de repente com chip ali, e aí comecei a falar, faz 8 anos. Mas eu sei que a parte que a espiritualidade me trouxe isso como uma resposta a uma inquietação que eu carrego até hoje e que antes era muito maior, e uma insatisfação minha com a minha própria vida, especialmente emocionalmente, porque já tive suicídio na minha trajetória, fui um cara muito depressivo, com muitos comportamentos explosivos, uma comunicação era muito violenta, então, e eu não me lembro de achar que, porque eu acho que tem gente que comete violência e acha que tem que fazer isso porque a outra pessoa merece, ou porque ela vai aprender alguma coisa. Eu não me lembro, eu acho que eu nunca pensei assim. Eu sabia que eu tinha um problema de ser explosivo e que às vezes isso acontecia, depois eu me arrependia, chorava, mas eu fui muito tóxico nesse sentido com mulheres assim. E cara, eu sofria muito assim, e aí fui atrás de autoconhecimento, comecei essa jornada até que eu tive esse retiro em 2016. E aí começou, assim, amigo. Foi. A coisa chegou até o meu colo, mano. Eu não fui atrás, eu não tinha a menor pretensão de ser digital influencer. Eu tinha pânico de falar em público, mas absolutamente pânico. Hoje eu adoro dar palestra, né? Então, falar em público era o maior medo da minha vida até 2016, 17, quando eu comecei a falar em público para enfrentar mesmo e seguir meu dharma, né? Seguir o coração. Mas foi por dores, cara. Foi. E no final, eu lembro uma coisa que foi muito bonita, assim, em 2016. Eu não sei a palavra porque eu acho que não existe, mas é uma coisa que é além de ter certeza. Porque, tipo, eu não tenho certeza que meu nome é Fábio. Eu sei que meu nome é Fábio. É uma coisa. Eu tava vivendo lá sabendo que eu estava perto de morrer, em 2016, com 37 anos. E eu sabia que eu ia morrer, porque era a vida inteira sem chorar, guardando muita coisa e com tudo que eu acredito, né? Vou somatizar, vai chegar o câncer aí e vou morrer. E só que eu tava vivendo com uma absoluta convicção, assim, tipo, mesmo assim, eu tava vivendo real, assim, tipo, eu não sei como é que eu não morri, inclusive, né? Porque eu achava que eu ia morrer até os 40 anos, eu tô com 45. E aí, nesse dia que eu tava no Parque do Ibirapuera com duas amigas, irmãs, eu fiquei com raiva porque eu ia morrer, eu falei, que merda, né? Eu comecei a pensar, porra, eu vou morrer, eu não vou morrer em silêncio. Eu quero vomitar tudo que eu tô guardando a vida inteira. E ali foi a primeira vez com duas amigas que eu me abri completamente, falei de muitas lamúrias da minha vida, desde trauma de infância até muitos comportamentos tóxicos. E ali foi uma virada de chave, amigo. Porque ali eu fiquei pela primeira vez, talvez, absolutamente vulnerável. Porque eu fui falar com primeiro duas, depois eram 4 mulheres, 2 amigas e 2 desconhecidas. E eu me rasguei falando de tudo que eu fazia, já tinha feito de ruim com mulheres que eu tinha namorado, eu estava falando com mulheres, então foi muito difícil. E ali eu percebi um processo de cura. Eu vi que as mulheres me ouvindo falando de coisas escrotas, com perdão da palavra, de coisas machistas, tóxicas, mas eu fiquei tão vulnerável que essas mulheres, eu lembro de pelo menos 2 chorando de emoção, de me verem naquele completo estado de vulnerabilidade
e de nudez, vestido de roupas, né? Assim, foi um ponto ali no Parque do Ibirapuera, nunca vou esquecer, cara, em cima de uma canga, num gramado lá, e, e ali eu não parei mais, e ali é muito importante para mim isso, porque ali foi o momento que eu comecei a falar das minhas dores. E aí, isso faz 8 anos. E aí, corta para 2024. Agora eu estou no ano que eu consegui voltar a chorar. Isso para mim é muito importante, é muito simbólico, porque a minha vida começa a ter problema quando meu pai me manda chorar com 3 anos de idade, enfim, lá no contexto que aconteceu. E esse ano eu chorei muito, chorei hoje de novo, assim, por culpa. Às vezes eu tenho chorado, às vezes, até por coisas boas. Puta, tá sendo bem massa, assim, de. Às vezes eu me conecto com meus filhos, meu, faço uma declaração de amor, olhando no olho e começo a chorar. Hoje eu chorei por culpa. Cada dia tá de um jeito, mas por fim, eu que fiquei muitos anos sem chorar, isso vale para qualquer pessoa que talvez esteja muito tempo sem chorar. Cada vez que eu choro e me conecto mais profundamente com as emoções, mais vivo eu me sinto. Isso é muito importante para mim. E até para o histórico suicida que você teve, né? Que representa exatamente o polo oposto de quando você não comunicava o que sentia, né? Exatamente. E, Exatamente, amigo. Kátia, você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta para ele. Você. Se ele acha que tem um quê de vingança o fato de ter sido criado entre mulheres, depois fazer ter esse comportamento com as mulheres, entende? Assim, fui criado com mulheres, vendo o comportamento delas e eu quero me vingar, entende? Tem um quê de vingança nisso? Eu acho que pode ter um quê de vingança de uma antiga mágoa com a minha mãe, só para também, assim, faz 3 anos que eu estou muito bem com a minha mãe e mudou minha relação com ela, com comunicação não violenta, para quem não conhece, vale a pena pesquisar uma ferramenta que chama comunicação não violenta, ela aplicada é poderosíssima, tem a ver com ficar vulnerável também, mas virei a chave, assim, com a minha mãe de 3 anos para cá, mas acredito que tinha isso, eu tinha uma relação ruim com a minha mãe, acho que inconscientemente essa raiva da minha mãe eu poderia projetar em relacionamentos, mas acima de tudo, os meus primeiros 7 anos de vida, que são, eu acredito nisso que falam, né, que é a fase mais importante na formatação da nossa personalidade. Meu pai estava com a minha mãe casado, então ele foi presente, e meu pai era o cara que falava que eu tinha que ter uma namorada em cada cidade, e isso é um exemplo, só que ele falava mesmo, texto verbalmente, ó, você tem que ter uma namorada em cada cidade e tal, falava na frente da minha mãe para irritar minha mãe ficava possuída. Eu nunca fui esse canalha, tá, gente? Eu não era esse nível. Eu traía algumas vezes, mas longe de ter sido a pessoa mais canalha do planeta, realmente não. Mas tinha esses comportamentos. E eu acredito que é mais influência da referência do meu pai, Kátia. Mas sim, acredito também que as mágoas que eu ainda devo ter com a minha mãe, mas hoje está realmente em um outro lugar, mas que também influencia. É maravilhoso. A gente está vendo uma visão sua de um homem que foi sempre rodeado por mulheres, para uma mulher que foi sempre rodeada por homens. Achei bem legal essa troca com a Kátia. Tá sendo bem interessante mesmo. Porque você vê como impacta de maneira diferente, mas de certa forma o resultado em si, né, que vamos dizer assim, o impacto na saúde, o impacto nas emoções, é muito parecido. Eu falei isso, eu perguntei isso, porque eu sempre tive dificuldades em me relacionar por causa desse sentimento, né? De que eu era cercada por homens, eu era oprimida por eles, no sentido assim, sempre estavam vigiando, sempre queriam conduzir, né? Então, assim, eu cheguei a ter muita raiva disso. E aí depois eu não tinha facilidade de me relacionar com as pessoas, porque eu tinha raiva, tinha muita raiva de ter que ser controlado. Então, por isso que eu te perguntei, porque é realmente um Ótimo, oposto mesmo, né? super. Obrigado, Kátia. Legal. Agora eu quero trazer Aqui hoje, né, gente? Tinha que estar aqui hoje. Olha só, olha só. Está conseguindo enxergar na visão de um homem o que é estar entre mulheres, para você conseguir olhar mais para si e para a sua própria história, né? Agora eu quero
eu quero trazer uma questão aqui para o Fábio, depois a gente joga para o grupo, por exemplo, essa repressão emocional, né? Existe um transtorno de humor que é chamado de alexithymia. Alexithymia é um transtorno de humor em que a pessoa tem dificuldade ou mesmo incapacidade de descrever o que está sentindo, de entrar em contato com os sentimentos e, consequentemente, falar sobre isso. Né? Isso tem nome, isso é chamado de alexithymia e está presente em todo mundo, né, em níveis, claro, em níveis diferentes, e em processos psicopatológicos, obesidade, né? Quando eu engulo as minhas emoções, eu não falo o que eu sinto, eu engulo comida, né? Se você parar para ver, todo quadro psicopatológico está ligado diretamente, não como causa base, depende muito do quadro, mas está sempre presente na falta de comunicar o que sente. Até porque, socialmente falando, a gente vê assim, por exemplo, dentro do meio do sistema de saúde, né? Se a gente está com raiva, ansiedade, medo, tristeza, qualquer coisa do tipo, não é ensinado a gente a olhar para esse sentimento, dar vazão para esse sentir, expressar essa emoção. É um remédio para uma coisa, um remédio para outra, né? Ou mesmo um comportamento evitativo, né? Às vezes de falar assim, você não pode fazer isso, ou você tem que evitar certos lugares. Sempre ensinando de alguma maneira a gente se desconectar de nós mesmos. Né? E aí, claro, a gente acaba percebendo um adoecimento muito grande das pessoas, porque elas acreditam que elas não sabem como fazer esse movimento para dentro, de olhar para o que sente, e existe um julgamento sobre isso. Né? Raiva é ruim, ou é algo que não deve ser, não é algo que deve ser feito, ou raiva, ciúme, ou inveja. Qualquer tipo de emoções, vamos dizer assim, emoções que fazem o nosso humor, muitas vezes, nivelar para cima ou para baixo, né? Seja em agressividade, em alterações emocionais constantes, ou mesmo na tristeza, no isolamento, né? No embotamento do nosso sentir. Fábio, como que você percebe, por exemplo, claro, você já trouxe a sua história aqui, nesse lugar, como que você percebe, na sua experiência, com muitos e muitos homens que você já ajudou nessa desconstrução, como que você percebe, por exemplo, o que você tanto viu assim de sintomatologia ou mesmo de doenças patológicas ou do sistema reprodutor masculino? É muito comum a gente ver questões de ejaculação precoce, de perda de libido, né, relacionada ao homem, ou mesmo pelo tamanho do pênis, aquela questão da autoestima, né, muito da autoestima de inferioridade. E outra pergunta tem diferença? Como você enxerga essa diferença para homens adultos, das quais você atuou por tanto tempo, e como você enxerga isso hoje dentro do público dos homens adolescentes? Amigo, eu vou começar pela segunda pergunta. Tá. Homens adultos versus adolescentes e pré-adolescentes. A minha sensação é que esses meninos mais novos, aí de 10 a 15, 16 anos, putz, cara, é tão bonito de ver como que a gente é antes de dar merda. Desculpa aí, gente, a palavra, mas porque é muito bonito de ver, eles são muito mais abertos, é o contrário do que eu imaginava. Eu achava que essa meninada aí, né, comecei faz 1 ano e meio esse trabalho, eu sempre achei que eles não iam se conectar com o meu tema, por causa da idade. Gente, estou com meninos de 10 anos lá que estão adorando o programa. Eles são muito mais abertos, porque a coraça emocional é muito menor, ainda está na formação ali do cérebro, né? São muito mais novos, tem muito menos história, tem muito menos vícios comportamentais, tem muito menos vícios mentais, né? De mindset mesmo, de crenças. E os homens adultos mais velhos é o que eu estava falando, assim, no começo, né? Tipo, e é isso, quanto mais velho qualquer pessoa fica, para mim, isso de uma forma geral, mais difícil ela mudar. Porque está mais enraizado lá todo aquele sistema de crenças. É possível mudar? É. Mas como diz um amigo meu, ele fala, para homens adultos, ele é um cara conectado, tem minha idade, ele fala, é mais paliativo.
sim, eu acho que é possível curar também, assim, alguma coisa, pode ser que cure e tal. Mas quanto mais novos, eu estou percebendo que eles são muito mais abertos e eles são muito mais influenciáveis, né? Exatamente pela idade. É uma idade muito mais vulnerável também. Então, é uma idade que é muito influenciável e eles estão recebendo muita influência ruim de red pill, de pornografia, já com essa idade aí, com 10 anos. E aí eu tô levando essa visão diferente, assim, um contraponto a tudo isso. Tô achando bem bonito, amiga, assim, tô gostando mais do que eu imaginei. E, amigo, você tá no mudo, só pra você saber. Estava fazendo um stories aqui para poder falar de nós. Ah, tá. É legal essa percepção sua, né? Até porque esses homens adultos que um dia foram adolescentes eram gerações completamente diferentes, né? Receberam estímulos completamente diferentes. E você vê também esse perfil de adolescente, claro, homens mais questionadores. Você acha que eles já entram nesse sofrimento mais cedo do que muitos homens, talvez ainda adultos, ainda nem sequer entraram? Acho sim, amigo. Eu acho que tem muito. É tudo complexo, né, amigo? Porque, por um lado, é isso, né? Eu falo que tem uma parcela de homens que nem sabe que está sofrendo, de tão desconectado das próprias emoções. Por um outro lado, amigo, as estatísticas de suicídio entre homens só crescem. Então, o último número que eu vi era um suicídio de homem a cada 40 segundos no mundo. Uma tentativa, isso eu vi num documentário de um médico, inclusive, falando, e ó, o documentário deve ter uns 6 anos já. Uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos, isso de homens, né, falando de homens, e toda, assim, né, cada vez mais notícias também de comportamentos violentos, de feminicídio, né, as estatísticas de homicídio é quase 100% homem que comete, então, alguma coisa na fórmula, eu não acho que eu nasci ruim, né? Que a gente nasce ruim. Acho que a gente nasce muito pelo contrário, no mais puro amor da luz divina mesmo. E aí todos os traumas e condicionamentos vão fazendo a gente ser o que a gente é adulto. Mais ou menos isso que eu acredito. E aí, de uma forma geral, quando a gente pega a metade da população biologicamente masculina, tem alguma coisa que o sintoma está mostrando que está grave, assim, né? Porque para mim, o índice de suicídio até ser 4 vezes maior do que no universo das mulheres, né, 80% de suicídio entre homens e 20% entre as mulheres, para mim é muito simbólico da quebra, porque, porra, eu aprendi que eu era o sexo forte, mas e aí? A gente está se matando muito mais que as mulheres que são sexo fraco, alguma coisa não está fechando nessa conta, né? E a conta não fecha mesmo, né, amigo? Assim, a construção, ela desumaniza o homem, por isso que eu falo às vezes, né, que dentro da visão homofóbica, a gente aprende que tem coisa que faz a gente ser mais homem e menos homem. E isso não existe. O que existe é o quanto que eu consigo voltar a ser humano. Sobre isso. Olha que lindo, hein? Como ser humano. Como ser um ser humano? O que é eu também quero ouvir, além de você, eu quero ouvir de alguém aqui mais. O que é na sua essência, não opinião, porque opinião a gente pode ser influenciado, né? O que no seu sentir, assim como essa pergunta vale para todas vocês, mas daqui a pouco a gente abre para depois do Fábio, como no seu sentir ser humano? Quer dizer o quê? É se comportar de que forma? É agir de que maneira? Como que podemos naturalmente nos tornarmos mais humanos? Alguém quer começar, gente? Eu posso falar um pouquinho. Alguém quer abrir? Alcine, Alcina, fale, minha querida. Então, eu acho que é saber e abrir o espaço para saber que as pessoas são diferentes, que não vão ter o mesmo sentimento. Eu perdi um pouquinho aí porque eu tinha caído, mas que não vão ter o mesmo sentimento que eu, que não vão ver as coisas da mesma forma, que não vão ser da mesma forma que eu sou, porque cada um tem uma história, né? Então, quando você consegue ter esse movimento de
tem uma empatia. Ó, ele sentiu diferente, ele vive diferente, né? Ele não vê da forma que eu vejo, ele tem uma limitação, né? Se ele não consegue fazer diferente, ou tem algo maior ali, né? Que comanda. Então, é saber olhar e saber que nós somos assim, né? Únicos. E aí eu acho que tu consegue descansar, né? Em exigir do outro o que tu acha que ele deveria ser. Acho que isso para mim é ser humano. Lindo, maravilhoso. Obrigado pela sua Super bonito, Alcina. Também, eu acho também ser a questão da sabedoria, né, da inteligência, da razão, conseguir manifestar emoções. Eu acho que ser humano seria isso, manifestar suas emoções, inteligência, ter sabedoria para agir, para atuar, porque como como somos seres racionais, a grande necessidade de utilizar esse sentido para estar em convivência com o outro. Né? Eu diria que uma das maiores preciosidades que nós seres humanos temos é o fato de sermos racionais, pois isso nos traz uma inteligência apurada, né? Só que a gente se utiliza muito dela, ao invés de, muitas vezes só expressamos opiniões baseadas em crenças, né, que trazem dor para a gente e espalham dor para o outro, né? Minha querida Giselma, a sua primeira participação aqui hoje com a gente, fale como que é para você, o que é um... Boa noite, cheguei um pouquinho atrasada, mas peguei o bonde andando. Então, eu acho assim, ser humano para mim não é nem sentir a dor do outro, mas é se ver no outro, né? Ter empatia, porque poderia ser eu no lugar do outro, então é se ver naquele lugar. Você ter empatia. Alguém está passando por um processo. Não é você tomar o lugar, se colocar no lugar, porque cada um tem o seu lugar, mas é se ver naquele lugar, ter empatia. Acho que é mais ou menos isso. Lindo, muito bonito. Lindo. Que é o contrário de aleximia, que é o transição de humor que eu falei, né? É isso aí. E você, meu queridíssimo Fábio? Amigo, para mim, assim, essencialmente, eu estou pensando, quando a gente estiver até mais evoluído, eu vou pensar naquilo que eu idealizo como ser humano, tem um pouco a ver com o que a Kátia falou, depois com que essa última, não me recordo do nome dela, de quem falou agora no final, A mas Giselma. da Giselma, isso. Para mim, eu escrevi uma vez sobre isso, foi um insight que me chegou. Eu acredito que nós, seres humanos, para falar de uma forma simplista, temos dentro de nós um lado masculino e um lado feminino, né? O lado masculino é o lado mais da razão, como me conectei na fala da Kátia, assim, de ir para o mundo, de fazer as coisas, de conquistar o nosso espaço, de ir atrás do nosso propósito, da prosperidade. Para mim, eu chamo esse lado que vai, né, que vai encontrar, que vai atrás, que vai realizar, que pensa tal, como lado masculino, e para mim um lado que, sim, para simplificar, o feminino, ao lado do sentir, das emoções, da intuição, um lado que é para dentro, que é passivo, que tá os dois lados, tá em todo mundo tem as duas coisas. E para mim o ser humano maduro espiritualmente, ele vai ter o coração como o guia do caminho dele. Então ele começa a usar a energia masculina de ir para o mundo fazer as coisas seguindo a intuição dele, vamos dizer assim. Isso é o que eu acredito. E aí, obviamente, que passa muito também, para mim, uma palavra muito importante que a Giselma falou e que, para mim, se conecta também com uma sociedade mais amadurecida emocionalmente, quando estivermos com mais capacidade de sentir as nossas próprias emoções e mais conectado com esse lado, a gente vai conseguir desenvolver uma sociedade mais empática, porque eu acho que a nossa essência é empática, eu acho que a nossa essência é colaborativa, é se ajudar, é comunidade, é dar mão. A gente está vivendo o oposto da competição e eu acho que é o contrário. Para mim, a nossa essência é de ajudar. Eu, desde criança, quando eu vi um mendigo na rua, desde criança me doía. Eu não sentia uma indiferença, especialmente criança, né? Que eu ainda estava bem mais conectado, assim. Mas para mim a nossa essência é muito de se conectar, se apoiar, servir. A gente se colocar a serviço, sabe?
do crescimento de tudo que existe, assim. E, obviamente, se cuidando também, mas... Eu sei que tudo isso me parece meio distante, mas eu falei como que eu acredito mesmo essa coisa que para mim está distante mesmo. Assim. Perfeito. E fechando em... A Ananda quer falar. Foi que sai sem querer querendo? Não, parei de comer pipoca aqui. Tá tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Fábio e doutor Ricardo, né? É como eu atuo com a parte financeira, e daí, naturalmente, eu lido com casais. Eu vejo muita dificuldade de vir os dois juntos se tratar. E lógico que daí a gente ali, nesse trabalho, entra em embates dessas energias masculinas, femininas, quem que manda, né? Como integrar tudo, como fazer o casal olhar para um objetivo único, né? Eu vou fazendo essa mediação. E eu sempre me deparo muito com a dificuldade, meu público, a maior parte é mulher mesmo, com a dificuldade das mulheres convidarem os homens para vir fazer processo. Então, até próprio ali dentro da comunidade, não cheguei a ver os números aqui da comunidade da saúde mental 5D, né? Mas a comunidade da doutora Prosperidade, mais ou menos assim, 15% no máximo é homens. Então, como convidar os homens a se olharem de uma forma que não seja tão agressiva, que a gente não tenha que virar um homem, entendeu? Vai lá! Amarrar e enfiar na cadeira de um terapeuta. Tem, assim, alguma estratégia que você pode passar para nós? Tá que eu amarrei o homem, né? E tá aí, assim, ó. Meu homem tá aí, né? Ligou a câmera, eu te amo, amor. Eu vou falar, Ananda, eu vou falar algumas coisas, assim. Primeiro, tem uma coisa que eu acredito, sempre generalizando, que nós homens ouvimos outros homens com uma outra qualidade de escuta. Exatamente porque a gente aprendeu a enxergar as mulheres, inconscientemente ou não, de uma forma inferiorizada. A gente é real, a gente é inconsciente, isso permeia para mim, esse olhar a mulher de uma forma que a mulher é menos. Então tenta imaginar você se fosse o contrário. Aí um cara vai te falar, vai fazer terapia. No fundo, você olhar e falar, puta, mano, mesmo que você não expressasse esse comportamento super escrotinho, mas você olhar, tipo, como assim? Você é homem, velho. O que você quer? Você vai me ajudar? Você é inferior. Porra, eu sou mulher. Só que é ao contrário, né? A gente homem que é que vive isso. Então, eu não estou dizendo que as mulheres não têm que falar, tá, gente? Eu estou dizendo que tem que considerar isso, porque eu acho que além de vocês falarem tudo que vocês sentirem que vocês têm que falar, às vezes é mostrar trabalhos para eles, como o do Ricardo, como o do meu, como o do Papo de Homem, como, cara, putz, da Jornada Solar, o Cláudio, tem vários, o Cláudio Serva, o Homem Paterno, tem trabalhos bonitos de homens falando coisas parecidas com as que eu estou falando aqui, e isso traz outro impacto, generalizando sempre, mas para a maioria dos homens, se a Nanda falar o mesmo discurso que o Ricardo ou eu falar, o Ricardo ou eu falando vai ter um outro peso. Uhum, Estou exato. falando para a grande maioria dos homens. Então, e por isso que no meu Instagram agora, cada fase é uma fase, né? Mas eu já falei muito exatamente das dores dos homens. De quantos homens que sofrem abuso sexual na infância, gente? Na minha experiência, eu tive com mais ou menos 1.000 homens em círculos, retiros, 400 tinham histórico de abuso sexual na infância, 40%. Quem que tem alguma ideia, né? Tipo, eu acho que a minha estatística ela é superestimada, porque já falei muito desse tema, então talvez eu atraí mais homens. Mas a estatística daquele documentário americano que é sobre homens, que é a Bíblia, eles falam em quase 20% dos homens que teve abuso sexual na infância, que notificaram. Tem muito que não fala, porque esqueceu, porque não quer falar. Ou seja, tipo, difícil, né? Assim, o meu trabalho envolve, às vezes, cutucar os homens nesse sentido, de falar, ó, porque, às vezes, né, se a gente fala para um cara, puta, meu, qualquer uma dessas estatísticas, né, seja de suicídio, que para mim é muito simbólica, é estatística, primeiro, é razão, não tem o que falar. É estatística da Organização Mundial de Saúde. Não sou eu que estou falando. Tem um monte de estudo que fala dessas estatísticas. É número, é racional e é forte.
quando um cara ouve um negócio desse, por mais que ele possa demonstrar desinteresse, por mais que ele possa fazer pouco caso, até falar que é mimimi, qualquer coisa, aquilo lá em algum momento, gente, eu acredito que vai florescer. Então, para mim, tem que falar dessas. Tipo, o Ricardo falou uma hora de ejaculação precoce. Os estudos que eu fiz, assim, de pesquisar na internet, eu não fui atrás, tá? Não tenho certeza. Mas falam que 40% dos homens admitem que tem. Sempre tem que considerar. Tem uma parte que nem admite, porque é tanta negação que o cara às vezes não quer admitir nem para ele mesmo. Ele consegue lá se mentir. Não sei como é que faz. Mas então, 40% dos homens. Então, cara, tipo, essa ideia, né, que os homens às vezes transpassam de autoestima muito elevada, na maioria dos casos não é real. O cara tá sofrendo com um sorriso no rosto em silêncio. Fiz isso por bastante tempo. Então, acho que é isso, assim, Ananda. Acho que é legal mostrar conteúdos de outros homens falando desses assuntos. Por mais que ele. Às vezes o cara não vai ver também, né? Por machismo, que veio da mulher, que é masculinidade saudável, o nome da página, sei lá. Pode ser que ele não queira ver, mas tem que fazer a tua parte, se você sentir de fazer. Eu acho que é isso, é mostrar outras páginas, trabalhos de homens e fazer a tua parte, cara. Fala o que você sente, né, coloca as suas opiniões, fala o que você não gosta. E eu sou sempre favorável à comunicação não violenta, né? Assim, uma comunicação que ela pode ser assertiva e firme e não precisa ter violência, assim, né? Então, eu falo às vezes um monte de coisa, gente. Eu não sei se eu respondi, Ananda. Acho que eu tenho TDAH, eu dou umas Não, viajadas. Eu todo mundo respondi para tem você? aqui, galera. Todo mundo tem TDAH Ai, que aqui, tá tudo bem. delícia! Comunidade do TDAH, eu quero participar mais, então. Venha, se você podia entrar aqui, né, nas duas, que pode melhorar, fazer Ai, uma se eu soubesse disso participação. antes, eu já teria gostado mais da comunidade. Não, tá tudo certo. A Edileide já vai passar, deixa eu só aproveitar o gancho. E olhando para esse lugar também do dinheiro, Fábio, da prosperidade, eu vejo que muitas mulheres, elas vão até o limite do homem e quando, tipo, há aquele... Eu já atendi clientes assim, né? Que a cliente começou um relacionamento de 20 anos, e o cara ganhava mais e ela ganhava menos. E depois houve o lugar que ela ganhava mais e ele ganhava menos. E ali houve muito conflito. Como Putz, que as mulheres elas podem parar de não se parar o crescimento e continuar ainda com uma relação saudável conjugal? Acho que essa pergunta de milhões. essa pergunta eu ia falar, essa é de zilhões de reais, porque essa fórmula mágica é difícil, não sei te responder de verdade, assim. Eu acredito que tem que fazer isso, que não tem que se privar do crescimento. Como que faz isso? Aí terapia, não sei, né, assim. Mas acho que não tem que se privar de absolutamente nada, e se o cara tá incomodado, meu, também terapia, é isso. Se o cara tá incomodado com o crescimento da mulher, é ele que faça a terapia, e a mulher que faça a terapia para ela continuar crescendo e não ceder. Mais ou menos assim que eu vejo, nessa tua pergunta específica. É, como que eu enxergo essa situação dentro de um lugar de autoestima, né? Tá ligado diretamente a essa situação que você trouxe. E o que o Fábio trouxe também. Como é que eu vou fazer a terapia? Tem que pegar na autoestima. Aí tem que saber o que é autoestima. Né? Autoestima é mede-se muito por dois pontos. O valor o valor que eu me dou e o poder pessoal que eu tenho. E isso é intransferível. Se eu coloco na mão de alguém, ou de um currículo, ou de qualquer situação, que não seja eu, para me dar valor e para mudar minha vida, o poder pessoal é a capacidade que eu tenho de mudar minha vida, de reverter problemas, de consertar situações, de, por exemplo, estar diante de uma situação dessa, por exemplo, um homem, e falar assim, como que eu vou continuar me sentindo bem, mesmo e com a minha esposa melhor que eu? E me sentir bem tanto quanto ela, né? Primeiro, a gente tem a autoestima se rompe ou se quebra quando existe comparação. Esse é o ponto. Se tem conflito na relação quando tem essa questão de dinheiro, é porque, por exemplo, dentro dessa autoestima desse homem, tá ligado, a autoestima dele tá ligada ao quanto que ele ganha, ao quanto que ele tem, né? Porque isso muito no universo masculino, dinheiro tá ligado à virilidade. Enquanto eu sou viril, homem, macho, foda pra caralho,
Isso. Por mais que, às vezes, ele até continue ganhando enquanto ele ganhava antes, mas se a mulher ganha mais que ele, aí vai para o modo comparativo. Ela é mais que eu, aí eu me sinto menos. Por isso que a autoestima não é autoestima, eu tenho uma autoestima alta, eu sou bom. Não. A autoestima, a saudável, é aquela em que eu me dou valor, e o valor que eu tenho, o poder pessoal que eu tenho, independente do outro. Se o outro reconhece ou não isso em mim, a partir do momento que eu vou para a comparação, porque assim como uma pessoa tem. Pega esse homem, por exemplo, faz quando que esse homem se separa dessa mulher, que tá melhor que ele. E aí casa com uma mulher que é totalmente dependente dele. Ele volta a ter autoestima. Né? E aí é aquela coisa, é aquela escadinha. Você quer ver se tem autoestima? Coloca alguém que supostamente tem mais, ou tem mais valor, ou tem mais poder pessoal que esse. Esse aqui se sente melhor que esse. Muitas vezes porque tem mais que esse. Tem mais reconhecimento que esse. Até encontrar alguém que tem mais que ele. Aí a autoestima é de inferioridade. Perceba que autoestima baixa, eu chamo de autoestima de inferioridade. Autoestima alta, eu chamo de autoestima de superioridade. As duas são ruins. São os dois lados da mesma moeda. Esconde insegurança quando existe um modelo comparativo para determinar se eu sou mais ou se eu sou menos. Então, o trabalho terapêutico tem que ser voltado nessa autoestima. Quem eu sou sem isso? Eu gosto sempre de brincar com a comparação, assim, tira o jaleco e o esteto do médico para ver se ele tem autoestima. É um exemplo. Se você tira, assim, quem é você? Qual é o seu valor, o seu poder que você tem, independente desse jaleco, desse esteto no pescoço? O que você entrega de valor para o mundo? Quem é esse valor que você é? Não é só o que você tem. O que você tem é o que agrega o que você é. Isso é valor. Valor verdadeiro. Então, como que trabalha essa autoestima? Como é que vai fazer o homem se enxergar como um homem de valor e um homem verdadeiramente de poder? Né? Não é aqueles que ficam gritando yes, né? Aqueles cursos que a gente vê por aí, né? E fica gritando, quebrando prato, né? Isso que fica, eu acho muito sensacionalismo, né? Assim, seja bom para colocar coisa para fora, mas eu acho muito sensacionalista porque só muda, aí depois que sai da porta para fora continua a mesma coisa. Essa é que é a real. Então, assim, quando você convida esse homem, assim, eu quero saber qual é o seu valor, o que você tem para entregar para o mundo. Independente se é para mulher, se é para homem, o que você entrega para o mundo. Aí a gente começa a falar de trabalhar a autoestima nesse homem. Como é que a gente vai pegar esse homem e trabalhar a autoestima dele? Assim, olha só, o que faz você ter valor? Quais são as coisas que agregam valor primeiro na sua vida? Por exemplo, o que às vezes muito... eu gosto de pescar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de grana, eu gosto de um carro, eu gosto disso. Beleza, esse valor agrega você? Beleza, maravilhoso, isso faz parte também. Porque a autoestima também está relacionada à forma como nos vemos. Né, a aparência, a gente estava até falando que o Fábio no início estava falando que ia fazer botox e tal, isso é maravilhoso, isso contribui para a autoestima, e todas as formas como nos vemos externamente sobre também aquilo que temos, mas acima de tudo, que é o que mais contribui para equilibrar a autoestima de um ser humano, mais especificamente de um homem nesse caso, é ações amorosas que eu tenho comigo mesmo. Isso tem muito mais valor do que a autoestima de aparência, embora contribui com uma parcela para a autoestima global. Quais são as ações amorosas que você faz com você? Eu não quero saber quanto de grana você tem, se você tem um carro do ano, se é CEO de empresa. Eu quero saber quais as ações amorosas que você faz por si mesmo. Que aí vai me dizer o valor que você tem. Porque é muito fácil, às vezes, ser muito bom de persuasão e comunicação, arrasar no palco e nos bastidores ser totalmente incongruente. Trata mal as pessoas, trata mal as mulheres. E aí, opa, ali no palco era cheio de autoestima, e aí lá fora do palco tem que maltratar, humilhar. Opa, pera lá, tem problema de autoestima. Né? Então, quais são as ações amorosas? O que é a ação amorosa que eu faço por mim mesmo? É o quanto eu me respeito, é o quanto eu sou congruente com o que eu falo e faço,
né? Se eu percebo que eu estou falhando em coisas que eu muitas vezes digo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas por trás dos bastidores, eu também sou isso e faço isso. Se eu estou falhando, eu estou procurando corrigir isso. O que é também não ações amorosas por mim mesmo? Como é que é meu nível de julgamento em relação a mim mesmo? Eu sou meu pior inimigo ou meu melhor amigo? Qual que é meu nível de crítica em relação a mim? Eu me critico para ser perfeito, para depois viver em burnout? Ou ou eu estou sempre me criticando porque eu acho que eu não sou nada? Esses tipos de ações são ações não amorosas. Fala muito sobre a autoestima dessa pessoa. Fala muito sobre a autoestima desse homem. Se isso não... que ele pode ter tudo, pode ter a melhor aparência, pode ter CEO de uma empresa, pode ter uma conta milionária. Se as ações amorosas com ele são incoerentes e por trás dos bastidores ele reproduz e replica aquilo que nele está disfuncional, em pessoas que ele humilha, que ele pisa, que ele engana, que ele mente, que ele rouba para poder se sentir maior que aquela, para se manter no topo, né? Especialmente quando se fala em mulheres, a gente percebe claramente prejuízos muito grandes na questão da autoestima. Ou seja, não é, por exemplo, se chega um cara desse para vender um curso para mim, se eu observo isso, eu falo, esse cara não vai me entregar o resultado que eu estou procurando no produto dele. Por quê? Porque ele não é resultado naquilo. E pode mostrar todos os números, todas as pesquisas, porque é racional isso. Racional eu consigo mudar, racionalmente eu posso chegar, se eu estou me sentindo mal comigo, eu vou lá e pago uma grana e vou no esteticista e me mudo inteiro. Melhorou minha autoestima? Melhorei. Mas melhorou globalmente? Não. Porque as ações amorosas são incoerentes com isso. E também a gente sabe muito bem que existem questões de autoestima que eu quero mudar a aparência ou mudar o externo, em que a gente percebe condições psicopatológicas, né? Por exemplo, quadros de transtornos alimentares, obesidade, aquela pessoa que sempre se acha feia, aquela pessoa que tem transtorno dismórfico corporal, né? Ou seja, que não gosta de uma parte do corpo ou do corpo inteiro, fala mal do corpo, não consegue se olhar no espelho, não consegue se ver uma pessoa bonita. Então, assim, tudo isso são distorções da autoestima, que está ligada à autoimagem. Eu tenho uma autoimagem muito negativa sobre mim mesmo. Aí, então, é importante olhar que homem eu sou. Eu fui construído com que tipo de masculinidade que está prejudicando a minha autoestima a ponto de eu não saber nem valorizar a mim mesmo, né? Aí diz, de fato, que homem é aquele. É Wilson. Beleza, amores? Eu acho que assim, a nossa aula Oi, tá deixa eu te riqueza. falar. A Edileide quer falar. Ela não É? perguntou ainda, né? Cadê? Acabou de sair. Ela quis falar e saiu. Será que ela vai entrar? Faz, mas o difícil é o homem querer fazer terapia. Acho que como deveria enxergar isso como um combustível para crescer também. Às vezes você nem tem que tentar convencer o homem a fazer terapia, não. Às vezes você tem que tentar convencer, para o homem enxergar que ele precisa de ajuda, aquele que, no caso, que não admite, né? Claro, não estou generalizando todos os homens. Aqueles homens que não conseguem enxergar a necessidade de pedir ajuda, de ser ajudado, você sabe como é uma forma muito prática de olhar isso? Mostra os resultados da vida dele. Olha aí. Não é julgamento da minha parte, é só você olhar para isso. Está dando resultado o que está fazendo? Não. Então começa a olhar para Ela isso. voltou aí. Edileide, seja bem-vinda de volta ao nosso ciclo. É que a internet estava ruim, eu estava em trânsito. Eu só queria comentar uma coisa que você falou em relação ao ser humano. Daí você falou nos áudios da semana inteira. E aí tem uma coisa que eu acho, tá? É uma coisa que eu busco, né? Que a gente, aquela coisa do ser humano, se esqueceu que ele é uma parte corpo e outra parte espírito. E eu, no meu conceito, para mim, somente você consegue essa sabedoria, esse discernimento, essa resiliência, essa compaixão pelo outro, quando você busca a parte espiritual.
que eu acho que vai de encontro com o que você falou a semana inteira, e pelo que eu te conheço também. Então, eu acho que o que eu sempre busco, eu sou do budismo, tá, gente? Mas eu não estou falando de religião. Mas o que eu sempre busco numa pessoa, quando eu vou ajudar, quando eu vou acolher, quando eu vou ouvir uma amiga, eu não trabalho na terapia, tá? Então eu falo assim, o que você está fazendo com o seu espiritual? E assim, 100% das pessoas que eu faço essa pergunta, ela nunca está fazendo nada. Então, cabe assim, a gente ou passar essa ideia para as pessoas, né, esse conceito, ou a gente também buscar em si, né, o aperfeiçoamento desse ser humano, que nós não somos só matéria, nós somos espírito. Era isso que eu queria falar, que você falou a semana inteira. Desculpa. Né? Somos alma vivendo experiências de humanos, né? E assim, quando a gente realmente nos enxergamos nesse lugar, a gente para de se identificar tanto só com as coisas do corpo e do que está acontecendo, e passa a se querer mudar, a se mudar, para mudar a forma como as coisas estão acontecendo. É isso, amor, esse Eu acho também que a gente tem que pensar que a gente é luz. E onde tem luz, a treva desaparece. Então, não tem outro. Né? Nós somos luz do mundo. Exato. Então, porque onde a gente estiver, tem que ser sempre, né, vida. É. Eu gosto de falar que a luz faz a escuridão aparecer, né? Aí, quando a escuridão aparece, a gente vê que que é aí que a gente se ilumina, né? Aí a gente se transforma, aí a gente se cura. Por isso que eu falo, para a gente ser mais amor, ser humano, tem que transformar a dor em amor, a gente tem que iluminar a dor, tem que trazer a dor para ser vivida, para ser vivida não, para ser experimentada no lugar de não julgamento se é bom ou ruim, mas sim permitir que simplesmente aquela emoção seja expressada, e cada um tem sua forma de expressar. Olha quantos movimentos que a gente compartilhou aqui, no sentido de que a gente experimenta a vida de um jeito, mas a gente acaba simplesmente, a gente expressa a raiva de formas diferentes, mas o importante é expressar, né? Expressar a raiva para que ela simplesmente se dilua dentro da gente. Oi, maravilhosa Fátima, seja bem-vinda. Diga pra gente. Oi, só fazer também um adendo aí no que as pessoas falaram aí sobre luz e escuridão. A luz, como falaram ali, né, onde há luz não há escuridão. E onde entra um facho de luz, né, ele ilumina longe também, né, esse que é como que eu vou dizer assim, é um foco, na verdade o raio de luz é um foco. Então, quando você está na escuridão e surge uma luz, ela sempre te leva para um foco, né? Dificilmente a luz, ela te dá uma luz assim que se espalha. A luz, ela te dá um foco, ela te dá um direcionamento. E sobre o medo também, medo, eu sempre costumo dizer assim, que quando a gente tem muito medo, a única forma da gente... no caso, dispersar esse medo, ou a gente enfrentar esse medo, deixar que esse medo exista na nossa vida, é enfrentar ele. E aí tem uma frase que eu sempre costumo dizer, assim, que a gente precisa ter tanta coragem que o medo fica com medo da gente. E aí a gente consegue... Adorei. Gente, gostei. Isso aí. Quando a gente tem uma coragem muito grande, o medo fica com medo, vai embora. Obrigado, amada, amei essa frase. Podia até jogar no grupo pra gente, hein? Meu amigo Fábio Mazzoli, eu gostaria que você desse, então, para a gente as suas considerações finais, o seu recado final, né? Eu vou deixar no grupo os suas redes para a galera se conectar com você, também para conhecer mais o seu trabalho, né? Até porque tem mais homens aqui. E aí, a palavra é sua. Amigo e todas as pessoas, obrigado pela noite, é muito gostoso trocar aqui conhecimento com vocês, ouvir, falar um pouquinho.
E sobre considerações finais, eu queria só deixar um convite para os homens aí que estiverem ouvindo essa minha fala, para que a gente se abra mais para a nossa transformação, para a nossa evolução espiritual, emocional, mental, física, para que a gente se abra para refletir sobre padrões e que nada disso, né, de nenhuma forma vai nos fazer menos homem, isso só vai fazer a gente ser mais feliz, né, e caminhar para um lugar de mais paz e de menos violência. E para mim procurar ajuda é um ato de coragem. Então a gente pode procurar ajuda também para compartilhar as nossas dores e angústias e questões, seja com terapeutas ou com pessoas próximas. Isso faz bem e alivia a nossa jornada. Isso é o que eu queria deixar de palavras finais, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração. Obrigado a todos que estão aqui, 5 deles pela participação de todos vocês. Semana que vem vai ser a aula com o Dr. Ruguet, que é um médico, médico especialista em Ayurveda. Ayurveda, que legal. É o Dr. Ruguet, não sei se você conhece, ele é bem famoso aqui em São Paulo. Conheço. Desculpa. Ele vai estar quinta-feira que vem na nossa Masterclass, vai falar sobre, a gente vai falar sobre, ele é especialista em saúde mental pela Ayurveda. Aí é o que papo legal que a gente vai ter, né? A saúde mental, vou trazer muito sobre a saúde mental na visão da psiquiatria, da espiritualidade, ele vai trazer da Ayurveda, e a gente vai fazer essa combinação aqui. Gente, vocês vão amar, ele é uma das maiores referências, se não a maior referência em Ayurveda do Brasil, né? E ele também, né, eu já estou dando um micro spoiler, ele vai estar na nossa formação, nós criamos uma formação para terapeutas e profissionais de saúde, a Fátima já fez parte, né? Ela fez parte do online, a gente vai criar um presencial em São Paulo, ele vai ser um dos preceptores do nosso presencial aqui em São Paulo. Ainda estamos definindo datas, mas a gente está criando uma coisa linda e maravilhosa. Mas vocês já vão ter a oportunidade de experimentá-los gratuitamente, né, entrando ou não no Saúde Mental 5D, o curso. A semana que vem eu falo, gente, não percam a aula dele, ele tem uma sede de muita sabedoria, ele é médico formado no Brasil, mas tem toda a sua formação na Índia, ele está se especializando em câncer de mama, né, então se você conhece mulheres, que estão passando por essas questões de câncer de mama, também, né, trazem essas mulheres para cá, para elas verem chegar uma nova visão, uma nova terapêutica, nova não, ela complementa muito a medicina tradicional e traz muitas possibilidades de cuidados, de amenizar o sofrimento dos processos do oncológico dessa mulher. Então, gente, é um médico sensacional, assim, ele é realmente de outro mundo. Estamos combinando, meu amigo Fábio, você também é convidado para a nossa aula semana que vem. Se você quiser divulgar para a sua rede de terapeutas, de amigos que amam o Ruguet ou amam o Ayurveda, e mesmo que não conheçam o Ruguet, estejam presentes quinta-feira que vem aqui, às 20 horas, nesse mesmo local, não com o mesmo link, né? Não, nada, mas não sei. Mas aí também vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Um super beijo para você. Até amanhã já está disponível a gravação dessa aula aqui no grupo e também no canal do YouTube. Tá joia? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, obrigada, muito Boa noite. obrigada. Boa noite. Gratidão, povo.